Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso 26. Deuteronômio, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Só para que você se contextualize, Moisés está com a segunda geração dos hebreus que saíram do Egito. A primeira geração passou e o Moisés está recordando da caminhada no deserto e como aquela primeira geração falhou em perseverar em seguir ao Senhor, principalmente quando chegaram diante da terra prometida e viram os gigantes e temeram e se revoltaram, disseram que os filhos iam ser capturados, e Deus então diz: é justamente os filhos de vocês, que vocês disseram que iam ser capturados, é que vão entrar na terra, vocês não mais. E é com esses filhos que agora vão entrar na terra que o Moisés está recordando tudo aquilo que se passou, e ele está falando com esses filhos como se fossem aqueles próprios pais, até para que eles não cometam os mesmos deslizes. É aqui que nós estamos, e o Moisés está dizendo no verso 23, entretanto não quisestes subir, mas fostes rebeldes a ordem do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: o Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos subindo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo: o povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os anaqueus. Então eu vos disse: não vos atemorizeis e não tenhais medo deles, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito, diante dos vossos olhos, e também no deserto, onde vistes como o Senhor, vosso Deus, vos conduziu por todo o caminho que andastes, como um homem conduz o próprio filho, até chegardes a este lugar. Mas nem assim confiastes no Senhor, vosso Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelo teu povo, que aqui o Senhor reúne, pelos irmãos que acompanham em casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos carregado até aqui. E por isso estamos aqui. E pedimos que nessa noite o teu Espírito, mais uma vez, fale conosco, fale o nosso coração, fale a tua igreja, e tudo isso para a tua glória, para o teu louvor e para o nosso bem, em nome de Jesus, amém. Hoje foi o Dia dos Pais, e muita gente diz assim: Deus é Pai. Outros acrescentam: Deus é Pai, não é padrasto. E, de fato, embora Deus seja Espírito, não tenha gênero, Ele decidiu se revelar a nós como um Pai. Tem gente que tem muita dificuldade com essa história de Deus ser Pai, devido ao pai que teve. Há pessoas que foram abandonadas
pelo seu pai, outras que tiveram um pai abusivo, outras experimentaram situações difíceis com o seu pai, e então quando nós apresentamos Deus como pai, ela tem as suas dificuldades. Agora, pessoas que tiveram bons pais também podem ter as suas dificuldades em se relacionar com Deus como pai, porque elas dizem assim: poxa, mas o meu pai nunca me negaria isto. O meu pai faria isso por mim. Por que Deus não o faz, se Ele é pai? Outras podem dizer: eu jamais permitiria que o meu filho passasse por isso. Se Deus é pai, por que ele permite que eu passe? Então, se a Bíblia nos diz que Deus é pai, uma das perguntas que ficam é: mas que pai é esse? O que a Bíblia nos fala a respeito desse pai? Ela vai dizer que esse pai, a quem chamamos Deus, é um pai muito afetuoso, é um pai muito carinhoso, é um pai que tem prazer em ser chamado, inclusive, de pai. Eu, quando chego em casa, não espero que os meus filhos me recebam, abram a porta e me recebam dizendo: ó, bem-vindo, pastor Ricardo Augusto Aracaque. Eu me alegro, me deleito em ouvi-los dizendo: oi, papai. Então, quando alguém bater lá na porta da sua casa, te abordar dizendo: qual que é o nome de Deus? Aí você pode responder assim: olha, Deus se revelou como Elohim, Eloá, El Shaddai, mas o filho dele, que é filho mesmo, nos ensinou a chamá-lo de pai. Quando vocês orarem, digam assim: Elohim, que está nos céus? Jeová? Não, quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso, que está nos céus. Deus gosta de ser chamado de pai. A Bíblia também nos diz que esse Deus a quem chamamos de pai é um pai que educa os seus filhos, que os disciplina. Esse é o sentido lá de Hebreus, quando diz que Deus disciplina todo aquele que toma como filho. O sentido ali é de ensinar, de treinar, a fim de que esse que Deus tomou como filho não fique pela metade e não sofra, então, aquilo que a Bíblia diz de frustração eterna, uma pessoa que passará a eternidade com aquela sensação que não chegou lá, que não se tornou a pessoa que foi criada para ser. Isso que a Bíblia vai chamar de frustração eterna. Fiquei pela metade, a coisa não se completou, não se concluiu. Por isso que Deus, tendo como referência Jesus, vai usando todas as coisas que vão acontecendo em nossa vida para ir nos completando, para ir nos fazendo crescer, para ir formando em nós a imagem de Cristo Jesus, até que atinjamos a estatura do varão perfeito. Então, vamos ter aquela sensação de que chegamos lá, que a pessoa que Deus nos predestinou para sermos, nós nos tornamos. E isso vai ser realização eterna. É um Deus que nos perdoa, é um pai perdoador, é um pai que se alegra em ter o seu filho de volta. Não importa o quão longe ele tenha ido,
Esse é um pai que abre as portas, não fecha as portas. É claro que o filho que abusar desse entrar e sair pela porta, pode ser que não volte mais. Porque ele vai se machucando tanto, vai se desgastando tanto, vai se perdendo tanto, que uma hora ele não volta, não porque a porta não esteja aberta, mas porque a morte o tragou, o consumiu, mas a porta continua aberta. É o que a gente vê quando chega o filho pródigo, que chega à casa do pai ensaiando. Eu vou pedir para o meu pai me permitir ser o empregado da sua casa, mas quando o pai o vê, o pai não se contém, o pai deixa para lá as etiquetas da época, porque não era assim bem visto um senhor correndo na rua, mas esse pai, ele está interessado no filho, então ele sai correndo mesmo, ele o abraça, ele segura, ele agarra no pescoço do filho, beija, e quando o filho ensaia a falar qualquer coisa, ele dá uma ordem aos empregados, ele diz assim, olha, coloquem sandálias nos seus pés, um anel no seu dedo, roupas limpas, novas, e vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. Tragam o melhor boi e vamos fazer uma churrascada. Vamos fazer uma grande festa. E começou a festa. Agora, se tem uma coisa que a gente vai aprender nesse texto que está diante de nós, em que o Moisés vai relembrando o povo de como esse pai agiu para com eles, uma coisa que a gente precisa aprender até para o nosso amadurecimento no nosso relacionamento com Deus, a quem nós chamamos de pai, é que esse pai não nos isenta de passarmos por desertos. Ele não é assim um pai ultraprotetor que nos coloca numa bolha e procura evitar qualquer tipo de dificuldade. Inclusive, irmãos, uma vez eu ouvi que as pessoas que transportavam peixes de um local para outro, a certa distância, eles colocavam os peixes frescos, vivos, no tanque, mas quando chegavam ao seu destino, os peixes já estavam mortos e já começavam a cheirar mal, já não estavam mais frescos. E sabe qual foi a solução que eles encontraram para os peixes chegarem no seu destino? Vivos e fortes. Colocaram no tanque um pequeno tubarão. Então, os peixes tinham que nadar. Chegavam no final vivos e fortes. Então, Deus permite, às vezes, um pequeno tubarão. Deus não nos isenta de atravessarmos fases dificultosas, difíceis. Deus não nos pega do Egito e nos coloca direto em Canaã, e chegarmos ali em Canaã como filhos pela metade, com os músculos enfraquecidos, flácidos, mimados. Ele permite a travessia no deserto, mas Ele nos ajuda a atravessar esse deserto. E Ele permite que a gente atravesse esse deserto, passe do deserto com a ajuda dEle, irmãos, porque há coisas que a gente precisa aprender para a gente se tornar a pessoa que Ele nos predestinou a ser em Cristo Jesus. Coisas que a gente até lê na Bíblia e a gente concorda.
Coisas que a gente até ouve nas pregações, nas mensagens, e a gente diz amém. Mas há coisas que são essenciais para que a gente se torne quem Ele nos predestinou para sermos, que a gente só vai de fato assimilar, aprender e fazer parte de nós. A gente só vai aprender mesmo no deserto. Quais são essas coisas que são essenciais para que a gente se torne o filho, a filha que Deus nos chama para ser e que a gente só aprende na condução de Deus, na ajuda de Deus, quando nós estamos no deserto? O que a gente aprende lá de Deus no deserto? E só no deserto? Lá no teu deserto, você aprende que quem te sustenta é Deus. Não é mamão. Até porque, para Deus, não é diferente te sustentar em Canaã ou no deserto de Padã. O que vai mudar é só a forma como Ele vai te sustentar. No deserto, Ele faz maná cair do céu, Ele tira a água da rocha, Ele manda chuva de codornizes. Em Canaã, o milagre é fazer a semente que você plantou brotar. Mas não importa qual seja o cenário, o teu sustento vem dele. Seja no deserto, comendo do maná, seja em Canaã, colhendo da semente que Ele te deu para plantar, o cenário muda, a fase, mas quem te sustenta é o Senhor. E é isso que o Moisés vai lembrar para esses irmãos, no capítulo 2, versículo 7, quando ele diz assim: pois o Senhor teu Deus tem te abençoado em tudo que tens feito, Ele conhece tua caminhada por este grande deserto, o Senhor teu Deus esteve contigo nestes 40 anos, nada te faltou. Nada te faltou. O Moisés usa aqui 40 anos, que foi o tempo da travessia no deserto. Mas talvez eu e você pudéssemos colocar aqui nesses 40 anos a nossa idade. E pudéssemos ler esse verso de número 7 para nós mesmos, usando a primeira pessoa do singular, dizendo assim: pois o Senhor, meu Deus, tem me abençoado em tudo que tenho feito. Ele conhece minha caminhada por este grande deserto. O Senhor, meu Deus, esteve comigo nestes anos. E nada me faltou. Amém, irmãos? É verdade isso na sua vida? Você pode dar esse testemunho? Nada nos faltou. Teve lutas, teve deserto. Mas aquilo que era de fato necessário, não, isso não faltou. Por isso, você aí que está angustiado, está preocupado, está ansioso, como vai ser o meu futuro? Como vai ficar o meu emprego? Vou ficar empregado, não vou ficar empregado? Tarifa daqui, tarifa de lá. Quero te lembrar algumas palavras de Jesus a respeito do teu pai. Você lembrar nessa noite que você não é órfão, que você não está sozinho,
que você tem um Pai no céu que cuida de você. Vou te lembrar essas palavras do Senhor Jesus. Guarda aí no seu coração para você parar de ficar aí atemorizado com qualquer notícia que aparece. Parece que é até outro que te sustenta. Parece que a tua vida está na mão de outro. É isso mesmo? Está nas mãos de quem a tua vida? Então ouve o que ele diz. Senhor Jesus, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Sabe quem é que se preocupa assim? Os gentios. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe. Se você quiser orar sobre isso, ore, mas Ele já sabe. O vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Não tem nada que você precisa que Deus não saiba. Mas buscai primeiro o seu reino. A sua justiça, continua fazendo o que é certo. Não se desvia por atalhos. Continua no seu caminho com Cristo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para a glória de Jesus. E para o nosso bem. Então, esse Pai é Pai que nos sustenta. Mas parece que a gente só aprende isso de verdade quando a gente vai para o deserto. Enquanto está tudo bem, a gente ouve, diz amém, é verdade, mas lá no fundo, a confiança está em outras coisas. Mas quando Ele permite que a gente vá para o deserto, a gente aprende isso. Não é mamão que me sustenta. Não é 3 pontinhos quem garante a minha vida. Quem me sustenta é o Senhor. Isso a gente aprende no deserto. Mas há uma segunda coisa desse nosso Pai que a gente aprende quando a gente está no deserto, que a nossa força vem dEle. Ele nos ajuda a atravessar o deserto, nos sustentando, mas também nos fortalecendo. E por que Ele nos fortalece? Porque o nosso Pai, Ele prometeu só dar coisas boas para os seus filhos, sabia? Deus só dá coisas boas para os seus filhos, para nós. Mas Ele não dá coisas fáceis. Ele prometeu dar coisas boas, não fáceis. Até porque, geralmente, aquilo que é bom não é fácil. Eu posso testemunhar para você, eu já recebi muita coisa boa de Deus. Nenhuma fácil. E é isso que deixa tão chorosos alguns filhos. Tão alarmados alguns filhos. Tão surpreendidos alguns filhos. Por exemplo, esse povo aqui, Deus prometeu uma coisa maravilhosa para eles. Eu vou entregar para vocês como herança uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. Estão prontos para ir? Querem ir? Queremos. Bom, então vamos. Aí o Senhor leva para o deserto, conduz o povo no deserto, faz chover o maná no deserto, tira a água da rocha no deserto, coluna de fogo, nuvem no deserto, faz tudo por aquele povo no deserto. E aí chegam então diante da terra prometida, do presente prometido do Senhor, a coisa boa
que o Senhor sonhou para eles, queria entregar para eles. E aí, quando eles chegam às portas da terra, não queremos não. Como assim vocês não querem? Não, o Senhor disse que era uma terra boa, que era uma terra maravilhosa. E de fato é. Nós vimos com os nossos olhos, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. É uma terra frutífera, fértil, que de fato mana leite, mana mel. Bom, então qual o problema? Mas tem um monte de gigante nessa terra, Senhor. Eu costumo dizer assim, bom, mas quem eles esperavam encontrar nessa terra maravilhosa? Os Smurfs? Uma tribo de pigmeus. Chegar na terra e estava lá na entrada, o papai Smurf era Smurfette para dar as boas-vindas. Quem é que ia estar nessa terra? O povo mais forte, é claro. Porque se era a melhor terra, quem é que ia estar lá? O último povo que a conquistou, ou seja, um povo mais forte até então. E aí, quando eles se deparam com essa realidade, olha o que acontece. Verso 26 que a gente leu. Entretanto, não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: a verdade é que o Senhor nos odeia. Não gosta de nós, não. Porque se gostasse, lembra a história? Eu não deixaria isso acontecer com meu filho. Eu não colocaria o meu filho numa situação dessas. O Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde que estamos subindo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo: o povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os anaqueus, ou seja, os gigantes. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos nas circunstâncias, a gente tem uma grande chance de nos desesperarmos. Porque a gente percebe, a gente não é bobo. A gente sabe fazer conta, a gente sabe medir o tamanho do problema, o que pode acontecer. E aí a gente se dá conta que as forças requeridas para vencer tal situação estão acima, muito acima, mas muito acima das nossas. E aí vem o alarde. Aí vem a desesperança. E vem essas coisas aqui, ó, na boca de muita gente. Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Então, eu queria te dizer uma verdade. Quando você estiver diante dessa situação, que você mediu e viu, para mim não dá, e não dá para ir para trás, queria que você se lembrasse de uma verdade, que Deus vai te dar forças, conforme a tua luta. As forças que Deus vai te dar serão proporcionais ao teu desafio. Tem um ditado, né, que diz assim, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Não é verdade. Deus dá
o cobertor conforme o frio. Então, se vier um frio, mais frio do que os cobertores que você tem, do que eles são capazes de te aquecer, pode esperar que anjos vão te enviar cobertores. Olha só o que o Philip Brooks, que foi um pregador, disse: não oremos pedindo uma vida fácil. Oremos pedindo força. Não peçamos tarefas equivalentes às nossas forças, mas sim forças equivalentes às nossas tarefas. Entendeu a diferença? Não peçamos ou esperamos tarefas equivalentes às nossas forças, mas sim forças equivalentes às nossas tarefas. Então, a execução do trabalho não será um milagre, mas nós seremos um milagre. Não é isso que o apóstolo Paulo disse? Sei ter muito, sei ter pouco, sei ter fartura, sei passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Que nessa noite você seja fortalecido pela força do Senhor. Em nome de Jesus. A força do nosso Deus. Deus vai te dar forças proporcionais à tua luta. Então não precisa se desesperar. Forças virão. Você não teve já experiências assim que você passou na vida? Você achou que você não ia aguentar? E depois que você passa, você fala assim: eu não sei de onde me veio tanta força. Eu sei. Forças que não eram tuas. Forças que te foram dadas, provindas do Senhor. Então isso a gente aprende também no deserto. Que a nossa força vem dele. Que nós enfrentamos lutas e desafios que estão muito além de nós, mas que nos são dadas forças para que possamos vencer. Continuar caminhando, atravessar o deserto. E aí a gente vai aprender, irmãos, uma terceira verdade desse nosso Pai. Esse Pai que não nos isenta dos desertos, mas nos ajuda a atravessá-lo, porque é Deus Pai que nos sustenta, é um Pai que nos fortalece, e é um Pai também que nos carrega. Sabe por que a gente chegou até aqui? Porque em muitos momentos Deus nos carregou. É verdade ou não é, irmãos? Você já sentiu isso? Você já se sentiu sendo carregado por Deus? Você vai lá para o seu dia, você vai lá para aquela luta que você está passando, e você sabe que você não tem forças, você sabe que você não é suficiente, mas parece que você vai carregado. Você vai sustentado. Aí passa o dia, você se joga na cama. Porque parece que era aquela força que estava te sustentando para você passar o dia. Para você fazer o que tinha que fazer. Para você dar conta. Para você vencer. É verdade ou não é, irmãos? Não é verdade que a gente só chegou até aqui porque Deus nos carregou, nos sustentou? É o que o Moisés está lembrando esses irmãos. Verso 31. E também no deserto, onde vistes como o Senhor
vosso Deus vos conduziu por todo o caminho que andastes, como um homem conduz o próprio filho, até chegardes a este lugar. Ou seja, vocês só chegaram até aqui, não é porque vocês foram bons, não é porque vocês foram fortes, não é porque vocês sabiam o caminho. Vocês chegaram aqui porque Deus foi com vocês, os conduzindo como um pai conduz o próprio filho. E a tradução da NVI é ainda mais contundente, porque vai dizer assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou. Como um pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Essa palavra aqui, carregou, tem aqui um sentido assim de levantar, de suportar, de conduzir. Então, de fato, a imagem que melhor expressa é um pai carregando o filho. Sabe a criança pequena, que já aprendeu a andar, e você que é pai já teve essa experiência. Você está andando assim com a criança, com o menino, né? Aí daqui a pouco ele enrosca nas suas pernas, assim, abraça. Aí você olha para baixo, está lá, com as duas mãozinhas assim. E aí o que você faz? Não, vamos mais um pouco. Aí 3 passinhos já. Aí você vai lá, você se inclina, segura, levanta, e carrega. É isso. Então, por que tem momentos no nosso deserto que a gente tem que levantar as mãos para Deus e, Senhor, me conduz. Senhor, me carrega. Porque, irmãos, deserto a gente vence atravessando, caminhando. Ainda que seja um passo de cada vez, mas todo dia. Até que uma hora você só veja o deserto olhando para trás. Demorou, teve a travessia, teve a caminhada, mas acabou. Nada é para sempre. Então vamos caminhar, irmãos? Vamos caminhar mais um dia? Com o Senhor, com a ajuda de Deus? O deserto uma hora acaba. Nada é para sempre, mas tem que caminhar, não é? Se ficar parado no deserto, vai perecer no deserto. E às vezes a gente tem que levantar as mãos, Senhor, me conduz. Porque quando Deus nos toma pela mão e a gente sente, sabe, aquele impulsionar para ir enfrentar a situação, a luta, que a gente achava tenebrosa. Sabe o que acontece quando a gente começa a caminhar? A gente vê que a coisa não era tão terrível assim. É possível caminhar. É possível lutar. É possível vencer. Em nome de Jesus. Você sabe que o meu pastor, dos meus primeiros pastores, ele contou uma vez uma experiência que ele estava dirigindo, e aí ele parou porque estava assim uma densa neblina. E ele encostou o carro e ficou, vou esperar essa neblina passar, porque é perigoso. Vai saber o que está aí. E aí ele ficou lá parado, mas nada da neblina passar. Foi passando o tempo e a neblina ali, diante dele. Como que se fosse um desafio, como se... Aí ele falou, quer saber, eu vou passando bem devagarzinho. Aí pegou o carro, ligou, voltou para a pista, foi bem devagarzinho, devagarzinho. Sabe o que ele disse? Que eram 10 metros de neblina. Ele passou aqueles 10 metros.
e abriu aquele céu azul ensolarado. Então, quando você estiver diante de uma coisa assim que te dá, sabe? Você não sabe o caminho. Quando você chegar naquele trecho do deserto, que você sente que você já não tem mais forças, ou que simplesmente você tem medo de atravessar, levanta a mão e ore assim: Senhor, me conduz. Eu não sei o caminho, mas o Senhor sabe. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Porque olha só o que Ele promete em Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Alguém já disse, irmãos, que a escola de Deus é no deserto. Lugar, sim, de luta, lugar de provação, mas também lugar de muito aprendizado, muito amadurecimento, muito crescimento. Lugar em que a gente aprende que é Deus que nos sustenta, que a nossa força vem dEle e que quando a gente precisa, Ele nos carrega. A minha oração, irmão, é que no seu deserto, o Senhor te sustente a cada dia. Que no teu deserto forças te venham do céu. Fortaleça os teus braços. E que quando você se cansar, você não aguentar mais, o Senhor te tome nos braços e te carregue. Porque como diz o Salmo, assim como um pai se compadece do filho, eu me compadecerei de ti. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.